Cláudio Humberto conosco, direto de Brasília, trazendo para a gente sempre as informações. Ontem, né, Cláudio, a gente até tinha separado aqui para conversar sobre o assunto da audiência envolvendo aquela modelo de Santa Catarina, né, que alegou à polícia e ao Ministério Público que foi vítima de um estupro. Um caso que tem repercutido bastante, né, porque há uma certa revolta nas redes sociais pelo veredito que foi dado, né? O juiz diz que não há provas de que ela tenha sido estuprada e por isso acabou absolvendo o acusado. A gente tem um trecho aqui da audiência que chamou a atenção desse caso depois da sua divulgação. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros. Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Excelência, ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se quiser, suspenda. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? São várias questões aí envolvidas nesse caso, né, Cláudio? A forma, né, como ela foi tratada na audiência, tem o caso em si, ou seja, uma grande discussão aí no país, mais uma vez, a respeito de um caso que pode ter sido um estupro, pelo menos para a justiça não há provas de que ela tenha sido vítima de uma violência sexual, pelo menos foi isso que concluiu o juiz do caso, Cláudio. Pois é, mas de que justiça estamos falando, né? De um juiz que deixa que isso aconteça, né? Esse juiz simplesmente deixou correr frouxo. Ele não impediu que o advogado inescrupuloso tratasse essa moça dessa maneira. Isso não tem nada a ver, na minha opinião, não tem nada a ver com o resultado em si do processo, né? Quer dizer, o comportamento dele não pode ser justificado pelo resultado do processo, ao fim e ao cabo, até porque essa sentença está absolutamente sob suspeita, né? Absolutamente sob suspeita. Vimos um caso em que o promotor alegou que o acusado, o empresário acusado do estupro, né, simplesmente estuprou, mas não tinha intenção de estuprar. Era algo, não usou essa expressão, mas algo como um estupro culposo e não doloso, né? O advogado, durante essa audiência, durante essa sessão, que até não sou apenas, não apenas nós aqui, eventualmente, mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou de tortura essa audiência, né? Essa moça foi insultada, ela foi humilhada, ela foi agredida. Parecia aquele clichê de filmes americanos em que advogados inescrupulosos viram o jogo, né, tornando a vítima, na verdade, em ré, né, como aconteceu nesse caso. O que esse advogado tentou transformar a moça foi em ré. É como se ela fosse a acusada. O sujeito apresentou fotos dela com vestido curtinho, como se aquilo ali pudesse justificar o estupro, né? E é assim, meu Deus, que lógica é essa? Quer dizer, então, que quando nós assistimos, e olha, infelizmente não é muito raro a gente assistir casos de estupro de bebês. Esses bebês são estuprados por quê? Porque usam fralda? Essa alegação do promotor, agasalhada pelo promotor, aceita alegremente pelo juiz, né, e defendida com tanta falta de escrúpulos pelo advogado, é algo que torna indignas essas três áreas se continuarem se comportando da maneira corporativista como se comportam. Né? A gente assistiu ontem a associação lá dos promotores já defendendo e tal. O pior caminho do mundo é o corporativismo. Né? O que a gente espera é que o Conselho Nacional do Ministério Público avalie e julgue com absoluta independência, né, e rigor o comportamento do promotor, assim como o Conselho Nacional de Justiça faça o mesmo em relação ao magistrado, e a OAB saiba expelir dos seus quadros um sujeito que é capaz de utilizar de métodos tão vergonhosos. Eu me senti como homem, como brasileiro, como cidadão, me senti insultado. É algo absolutamente repugnante o que a gente assistiu ali. Isso é indigno do nosso país, é indigno até do gênero humano. E é muito mais comum do que se imagina. No Brasil, mais de 100 mulheres são estupradas todos os dias. E essas mulheres, depois de passarem por uma violência, ainda têm questionado o crime
que elas denunciam. Ah, mas será que qualquer pergunta feita para uma mulher vítima de violência é ofensiva? O próprio ato em si já é horroroso. Ela tem que passar por um exame que é ainda mais... O exame ainda é mais delicado por causa das circunstâncias em que isso aconteceu. Ela é julgada como se ela fosse a culpada pelo que aconteceu. O que o advogado fez foi tentar mostrar para ela que o fato dela ter apagado as fotos era uma demonstração da culpa. As fotos eram de poses sensuais, as fotos eram com roupas curtas. E isso não justifica o estupro. Cláudio, muito obrigada pela sua opinião. Eu, na verdade, fico com tanta raiva na hora de falar que eu perco as palavras. Mas é porque não é justo que o mundo esteja todo evoluindo e que a gente ainda tenha conceitos tão simplistas, tão tribais, tão baseados em hormônios na sociedade. A nossa sociedade é machista, é misógina. E a justiça está demonstrando com esse veredito que um homem branco rico pode estuprar e sair ileso. É revoltante, sim, e mais do que isso, é nojento. Homem branco também, eu não sei se homem branco, né? Também homens negros cometem crimes e também eles são beneficiados por serem homens, né? Na sociedade machista que a gente viu. Ontem no Bastidores, a gente até fez uma relação, lembrou do caso dos mais antigos, se lembrarão, do Doca Street, que foi um playboy lá atrás, anos atrás, que assassinou Ângela Diniz, a sua ex-namorada, e ele foi absolvido. E a alegação inescrupulosa da defesa foi de que ele cometeu o crime em legítima defesa da honra. Vê o conceito que o Brasil adotava até muito pouco disso. No país, olha, são o quê? E esse 2 foi ou 3 décadas. um conceito adotado há muito tempo, não é, Cláudio? Durante muitas décadas, né? Exatamente. E que nesse momento, nesse julgamento, a sociedade começou a falar, mas escuta, será que é isso mesmo? Porque até então era a causa colocada ali com muita frequência. Sabe que tem um filme, aliás, aqui, para dividir também uma experiência com os nossos ouvintes. Tem um filme muito interessante agora que está num serviço de streaming que se chama O Julgamento de Chicago, 7 de Chicago. E ele conta um episódio do julgamento de 7 pessoas que estavam envolvidas em manifestações em Chicago nos anos 60. E aí mostra muito daquele momento, o momento político tumultuado, o movimento negro crescendo nos Estados Unidos, o movimento hippie também atuando por causa da guerra do Vietnã. Muito bem, o que me lembra esse filme é o seguinte, há uma cena no filme em que um dos réus era um negro, era um representante do Black Panthers. E ele se porta no tribunal de uma forma, digamos, mais incisiva em relação ao juiz do que os outros 6 mais réus. Desafiadora, né? Exatamente, mais desafiadora. O juiz manda que ele seja retirado, levam ele para uma salinha, ele apanha e volta para o tribunal amordaçado. E segue o julgamento. E segue. E ele amordaçado. E aí, num determinado momento, alguém levanta a mão e fala assim, mas escuta, é isso mesmo que está acontecendo numa corte da justiça do nosso país? Existe uma pessoa amordaçada. E aí me veio à cabeça essa cena, porque é a pergunta que eu faço, né? É isso que a gente assiste numa corte da justiça do nosso país? Não é? Uma pessoa que está ali depondo na qualidade de vítima ser humilhada. E você sabe, Cláudio, eu vejo a gravidade no comportamento do advogado, é claro, mas o fato do juiz não ter falado nada é isso que me choca. É isso que me choca, porque aquilo deveria ter sido interrompido. Pedro, você que já acompanhou tantos julgamentos, tantas sessões, não é assim que acontece na vida real o tempo todo, não é? O Cláudio tem razão, Thaís, quando ele diz o seguinte, o juiz não pode deixar uma audiência ir para esse lado. Até a gente assiste, né? E quem é do mundo jurídico sabe que tem muito advogado que atua dessa forma, não só em casos de estupro, em outros casos também. Para desconstruir a tese adversária, ele vai para desconstruir, às vezes, a pessoa, né? E é claro que a gente precisa recriminar isso. Eu também faço uma cobrança aqui, porque esse juiz está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. Tomara que essa investigação não fique pelo caminho. Eu faço uma cobrança aqui, Mariana, ao defensor público que estava nessa audiência para defender os interesses dessa vítima de estupro. Olha, Pedro... Ele também não se manifestou. Eu tenho 51 anos. 32 anos atrás, eu estive frente a frente com um juiz porque eu fui assaltada
e o rapaz que me assaltou em cima da Ponte do Limão, eu estava indo para, na época, a TV Manchete, que ficava ali na Ida Coube. Eu vinha de Jundiaí, descia do ônibus Cometa na Marginal e ia a pé, atravessando a Ponte do Limão até a TV Manchete e a Editora Bloch, que ficava ali na Ida Coube. Um rapaz me assaltou e queria, com a arma na minha barriga, que eu descesse o barranco. Tem uma escadinha ali ao lado da Ponte do Limão. Ele queria que eu descesse ali para baixo, para perto do rio Tietê. Bom, eu pensei, se eu for, eu vou ser no mínimo violentada e ainda posso morrer. Se eu ficar aqui em cima, eu tenho alguma chance, não sei quantos tiros precisam para matar uma pessoa, eu vou correr o risco. Assim como essa Mariana Ferrer, eu também era virgem. E, desculpa, é um cálculo que se faz em alguns segundos. Eu falei, bom, vai me atirar em mim, eu vou morrer. Beleza. Eu não fui, eu dei a volta nesse ladrão, não fui. Falei, não vou. E ele falou, então você nunca me viu. Me deu um soco, roubou minha bolsa, pegou correntinha e foi embora. Eu atravessei a avenida, fui até o corpo de bombeiros do outro lado da rua. E agradeço muito aos bombeiros que me botaram numa viatura, foram atrás do rapaz e o prenderam. Bom, preso, ele que era da polícia do Exército, teve uma certa confusão, né? Porque ele usou a arma do Exército, ele era da polícia do Exército, teve que chamar o Exército para prender, a polícia não podia prender, aquela confusão. Algum tempo depois, eu fui ao fórum de Jundiaí, onde eu morava, e a audiência era na frente do juiz. E eu, olha só, uma menina de 18 anos como é irresponsável e inconsequente. Eu não contei para os meus pais que isso aconteceu. Porque eu já trabalhava e eu não queria que eles me impedissem por segurança ou pela falta de... Eu não queria que eles me impedissem de ir trabalhar ou de estudar em São Paulo ou de pegar ônibus ou de andar sozinha pela cidade. Eu não contei para ninguém que isso aconteceu e eu fui sozinha ao tribunal. Quando eu cheguei ao tribunal, o advogado, esse rapaz, o advogado perguntou para mim, mas que roupa você estava usando? Vejam, eu não fui violentada e ele me perguntou que roupa eu estava usando. E quando ele perguntou isso, eu, ingênua, na ingenuidade dos 18 anos, comecei a responder. Um tênis branco, uma calça jeans azul. E o juiz me interrompeu na hora. Ele falou, não. Você não precisa responder. Claro. Então, eu me senti, naquele momento, quando caiu a minha ficha de que o advogado estava tentando o quê? Jogar a culpa na minha roupa. Eu me senti tão acolhida pelo juiz. Então, são determinados juízes e determinados advogados. A gente não pode generalizar. E eu quero agradecer e muito. Mas parece que lá, né, Mariana? Acolhimento. Parece que em Santa Catarina foi a tal da tempestade perfeita, não é? Porque havia um advogado truculento, o advogado dela não fez nada, o juiz assistiu a cena e o promotor deu corda. Todo mundo. Não é? Todo mundo julgando a menina e achando que ela tinha participação e culpa no que aconteceu com ela. Bom, só assim, o que a gente espera é que esse tipo de atitude, essa audiência foi gravada em vídeo. Por isso que isso foi denunciado e estamos discutindo aqui. O que a gente espera é que coisas dessa natureza não estejam acontecendo no Brasil afora, sabe-se lá.